de jurado, muito boa noite, magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Quando ouvimos falar da palavra guerra, arrepia-nos, dá-nos medo, porque sabemos quais são os efeitos, quais são as consequências da guerra. A guerra é um mal necessário. Este é um tema muito profundo, pretende ser analisado e onde nós vamos fazer uma abordagem muito séria, porque envolve a nossa existência. Eu quero começar com algumas perguntas, visto que quando falamos em guerra, vemos e prevemos o futuro sombriamente. Será que a humanidade tem futuro? Será que o ser humano irá encontrar a prosperidade e a felicidade? Será que é possível acabar com a pobreza e com a ignorância? Será que as guerras, as epidemias, a miséria são um mal eterno? Ou então, um dia desses, serão apenas fatos registrados nos livros de história? Dois grandes pensadores do século XVIII traçaram linhas de pensamentos que traçam o nosso futuro. E eles divergem nas suas posições. Esses dois pensadores são Thomas Robert Malthus, que é sacerdote inglês, e Jean-Antoine Nicolas, mais conhecido por Marquis de Condé, é filósofo francês. Para Malthus, a guerra, a pobreza, as epidemias e a miséria são limites positivos para manter o controle do crescimento populacional. Este pensador acreditava que por forças humanas, por nossas próprias forças, nós nunca conseguiremos controlar a natalidade, a fertilidade e a mortalidade. Então, a guerra, a fome, a pobreza e a miséria apareciam como limites positivos para ajudarem-nos a controlar esta onda. No seu ensaio, mais conhecido por ensaio sobre a população, ela apresenta dois pressupostos que asseguram a sua teoria. Para este pensador, a primeira coisa é a alimentação. Ele defende que a alimentação é necessária para a subsistência humana. E nós todos concordamos com esse pensamento. O segundo postulado, ele diz que o estímulo sexual é um princípio absoluto e imutável. Ou seja, o princípio sexual existe, está estabelecido. Os humanos nunca terão controle sobre a sua natalidade, porque esse princípio vai se manter na ordem em que está. Ele referia-se nessa altura no século XVIII, na realidade do século XVIII. E nesta altura, o século XVIII, na área onde ele vivia, estava marcado por uma alta taxa de natalidade. Então, com base nesses postulados, ele elaborou a seguinte lei: a lei do crescimento geométrico da população. Para este pensador, a população vai ter um crescimento geométrico e vai dobrar a cada 25 anos, ao passo que a produção e a subsistência, os recursos, os meios de subsistência, cresceriam numa progressão aritmética. Hoje, com o avanço da técnica e com as novas formas de produção mecanizadas, nós conseguimos discordar desse pensamento. Mas melhor do que nós, vem Marquis de Condé. Este pensador francês tinha uma forte fé e um forte otimismo no progresso humano. Para este pensador, a história da humanidade é marcada por diversas etapas de desenvolvimento e essas etapas sucedem-se, não de forma linear, mas de forma progressiva. Este pensador defende que os humanos são propensos a progredir. As dificuldades, como é o caso da mortalidade, como é o caso da pobreza e da miséria, seriam transpostas através do progresso. E esse progresso seria conseguido através de quê? Da aplicação da razão humana, do raciocínio,
e do conhecimento na vida social. Em suma, este pensador defende que nós, os humanos, temos o potencial para mudar o nosso meio. E se nós fizermos uma viagem na história da humanidade, será que encontramos um respaldo? Encontramos uma verdade nas palavras que com Deus se defende? O Império Romano, para se firmar, teve que fazer guerra. E lembrem-se que estamos aqui a falar da guerra. A guerra ser um mal necessário. O Império Romano, para se firmar, teve que combater contra a República de Cartago. Esta guerra é chamada de Guerra de Punícia. A Roma, por meio desta guerra, que durou quase um século, conseguiu alastrar o seu domínio. Quando venceu essa guerra, a Roma estabeleceu-se como império. E com isso, permitiu expandir a sua cultura, a sua filosofia. Graças a essa expansão, hoje a língua que estou a usar para me comunicar convosco deriva do latim. E muitas línguas hoje faladas, quer no Ocidente, quer em África e em muitas partes do mundo, derivam dessa expansão romana. Não só no que toca às línguas, mas também o sistema jurídico de muitos países do mundo tem como base o direito romano. E descendo um pouquinho mais para a nossa realidade mais objetiva, chegamos até os povos bancos. Sabemos que eles vieram do norte da África. Eles eram nômades. E quando chegaram no território que nós conhecemos como Angola, tiveram que expulsar povos que já viviam aqui há muito tempo. Os Khoiçãs, os Cuixes, os Vátuas, os Hereros e outros povos. Esta expulsão não foi pacífica. Esta expulsão não foi de paz, porque era tomar um território que já estava ocupado. Os que não aceitaram abandonar foram subjugados. Condenamos veementemente essas atitudes violentas. E esse é o teor principal das guerras, a violência. Mas, em contrapartida, esta invasão permitiu que o território que hoje conhecemos como Angola tivesse a oportunidade de crescer até o nível que está. Se não houvesse essa invasão, eu tenho certeza que nós não estaríamos nessa sala, porque somos descendentes desses povos. Um outro exemplo, e vamos condenar de primeira, isso não se discute, as duas grandes guerras mundiais. Essas guerras foram muito devastadoras. E não só a devastação que causaram, mas se nós recuarmos e analisarmos as motivações que levou o mundo a fazer essas guerras, ainda aumenta o nosso ódio por essas guerras. Mas nós vemos que assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que a humanidade fez foi se perguntar: por que a guerra? Por que temos que resolver as situações e as desavenças usando a guerra? Será que o único meio que nós temos é este? Vamos instituir uma organização que vai regulamentar o poder político e regulamentar e manusear a paz a nível global. E esse órgão que todos nós conhecemos são as Nações Unidas. Apesar de termos a dificuldade como humanos de impor e punir, de impor leis e punir os que violam, quando especialmente são Estados soberanos e independentes, nós reconhecemos o grande valor que as Nações Unidas têm tido na resolução dos conflitos hoje. Além das Nações Unidas, a partir deste marco histórico, as pessoas começaram a preocupar-se, as nações começaram-se a preocupar-se com o homem, os direitos humanos. Começamos a lutar para mais liberdade, para mais igualdade. Os movimentos feministas começaram a surgir. O racismo começou a ser rebatido e debatido com mais veemência. E hoje não temos um mundo perfeito. As guerras continuam a acontecer. Mas um aspecto importante nessa incursão histórica que nós fizemos há bocado, lembra-nos e leva-nos a crer que, apesar das dificuldades, apesar de existirem atropelos, apesar de existir a guerra, uma coisa sempre muda entre os humanos: há a evolução da mentalidade. E é nisso que nós temos certeza, é nisso que eu tenho certeza, e é nessa linha que eu levo esse discurso. Eu condeno a guerra, porque a guerra é um mal. Mas a guerra, a pobreza e outras adversidades trazem-nos uma mensagem. Muito obrigado por enquanto.
neste concurso nós temos 2 concorrentes, um defende a favor, aqui do nosso lado direito, e o outro, obrigatoriamente, a posição contra. Neste momento temos 2 estudantes do curso de Engenharia Informática em disputa. Agora tiveram o aluno Afonso Matias, está no 3º ano, defendeu a posição a favor. Deste lado, Adão Miguel está a frequentar o 2º ano, o 1º ano, peço perdão, e irá defender a sua posição contra. Atenção aos nossos caros concorrentes, o tempo são 10 minutos, não podem ultrapassar. Boa sorte! Saúdo esta magnífica audiência, em especial aos nossos digníssimos júris. Muito boa noite. A guerra é um mal necessário. De maneira nenhuma eu poderia concordar com esta afirmação. Mas antes de apresentar as razões que me levam a discordar veemente desta afirmação, eu vou esclarecer e dizer, mas antes eu gostaria de definir guerra. Guerra é a maneira de resolver conflitos mediante imposição. E esta imposição pode ser política, pode ser psicológica, como pode ser econômica. Recuando um bocadinho na história, eu diria que o primeiro relato de guerra que se pode constatar na história foi registrado no céu. Isaías 14, Palavra de Deus. Em Isaías 14, vemos a imagem de Lúcifer, um anjo, uma criatura, um ser criado por Deus, a se rebelar contra o próprio Deus. Ele pôs no seu coração as seguintes palavras: subirei ao trono do Altíssimo e lá exaltarei o meu trono. Constatamos que a criatura, motivado por alguns sentimentos, ou por um sentimento que daqui a pouco irei já dizer, decidiu se rebelar contra o seu Criador. Decidiu usar métodos próprios para alcançar o trono daquela pessoa que o criou. E assim ele fez. Hoje em dia, e segundo a história, segundo as teorias da evolução do homem, Charles Darwin e outros pensadores e cientistas que deram seu contributo para o desenvolvimento da história humana, nos mostram de fato que o ser humano, desde a sua existência, preocupou-se em estar bem consigo mesmo e estar bem com o próximo. Com isso eu quero dizer que o homem foi feito para viver em paz. O homem foi feito num ambiente ameno e num ambiente de paz. Vou recuar um bocadinho na história, que eu há pouco falei sobre Deus e Lúcifer. Deus é um Deus de amor, ou seja, é o Jeová Shalom, o Deus da paz. E por ele ser o Deus da paz, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Sendo assim, quando o homem foi criado, ele adquiriu algumas qualidades do seu Criador, do próprio Deus. Portanto, sendo Deus um Deus de paz, o homem foi criado com a qualidade ou com a virtude de ser um homem de paz. Tanto mais é que Deus criou para ele um ambiente perfeito, o Jardim do Éden, onde lá ele viveu e habitou com os animais. Deus deu-lhe autoridade para que ele andasse livremente, nomeasse os animais, trabalhasse a terra levemente. E ele tinha aquela paz que ele precisava. Portanto,
Quando Satanás se rebela contra o próprio Deus, ou seja, Satanás decide, através da força, através da imposição, estabelecer um trono no lugar do seu Criador, Deus. E isto acabou numa guerra. Tanto mais é que Satanás foi expulso dos céus. E para onde é que ele foi parar? Exatamente naquele lugar onde estava o homem. Naquele lugar onde estava a perfeita criação de Deus. E porque ele tinha pecado e porque ele desobedeceu e intentou contra o seu Criador, ele deixou de possuir aquelas qualidades que ele tinha e passou a ser um anjo malvado, ou seja, o diabo. Esta criatura, deixa dizer, para aquelas pessoas que pouco ou nada sabem, é uma criatura dotada de sentimentos ruins. A partir do momento em que ele foi expulso, ele passou a ser um ser do mal, com o objetivo de desencaminhar as pessoas. E quando ele cai na terra, ou quando ele é expulso do céu e chega à terra, a primeira coisa que ele decidiu fazer era exatamente colocar ideias na mente do ser humano sobre o mal. O objetivo da guerra é exatamente conseguir, ou seja, almejar o fim mediante imposições. Gostaria de dizer que por causa de sentimentos, estou entrando agora nas causas que motivam a realizações de guerra. A primeira causa é exatamente a ganância. Ganância é o sentimento imoral ou desejo imoral e excessivo de conseguir as coisas. Ou seja, a pessoa pode ter muito, mas o desejo de conseguir ainda mais e de forma imoral, de forma inaceitável, leva com que as pessoas pratiquem tais coisas, ou seja, façam guerra, imponham através da força para poderem alcançar os seus objetivos. E a outra causa que eu aqui identifiquei é exatamente a necessidade extrema. Quando falo de necessidade extrema, e para melhor compreender, eu gostaria de falar um bocadinho sobre o colonialismo. Gostaria de dizer que muitas potências europeias tiveram que emigrar, tiveram que sair dos seus países, das suas origens e emigrar para outros países à procura de melhores condições de vida. Nós sabemos que a África, especialmente Angola, é um país rico em minerais e é um país rico em mão de obra. Portanto, essas potências emigraram com o objetivo de conseguir esses bens materiais, esses minerais, para então poderem sustentar o seu país, as suas famílias e a eles próprios. Portanto, a necessidade extrema é uma das razões principais que leva a que os homens ou as pessoas façam a guerra. E isto tem consequências. Gostaria de frisar algumas dessas consequências. A primeira consequência que eu friso deste gesto de fazer a guerra para conseguir objetivos através da força é exatamente a perda de vidas humanas. Perda de vidas humanas. O nosso país, Angola, durante cerca de 30 anos, esteve mergulhado numa guerra civil. E como sabemos, devastou milhares e milhares de pessoas. O número de pessoas, o número de vidas que foram ceifadas é incalculável. Uma consequência. Cada um de nós, daqui dos presentes, tem pelo menos uma pessoa, tem pelo menos um relato de que esta guerra de fato causou. Será que a guerra é um bem necessário? Será que a guerra é um mal necessário? De certeza que não. Outra das consequências da guerra. Logo após a Primeira Guerra Mundial,
a Itália decidiu reduzir o agregado familiar. O número máximo de membros da família, ou seja, o número máximo de filhos, não podia exceder os 2. Resultado, anos depois, a população italiana é 70% constituída por idosos. Ou seja, apenas 30% é a camada juvenil, o que dificulta, em certa medida, o governo a realizar os seus projetos econômicos para com a juventude. A guerra é um mal necessário? Não é um mal necessário. Eu discordo e sempre discordarei desta afirmação. Por enquanto, é a minha participação. Muito bem. Vimos nosso companheiro com os seus argumentos muito fortes, muito seguros. Eu quero destacar aqui alguns aspectos nos argumentos que o meu colega apresentou. Outros eu não quero muito ir adentro, porque as questões de divino, Deus, eu tenho usado uma fórmula. Para mim, Deus está acima de todos e de todos. Ele é todo sábio, é todo poderoso, Ele pode tudo, conhece todas as coisas muito antes de acontecerem. Então, se Ele conhece todas as coisas muito antes de acontecerem, não vai culpar um Lucifer por supostas consequências. Se Ele fez tudo, Ele saberá controlar tudo. Pegar criaturas que Ele próprio fez para nos culpabilizar é reduzir a personalidade que Ele é. Um todo-poderoso, como a palavra indica, Ele pode tudo, faz tudo. Então, para mim, Deus Supremo, não existe mal nenhum que Ele não consiga ultrapassar. Por isso esse assunto fica de lado. O meu amigo também falou que um dos grandes motores da guerra, e se não o principal, é a ganância. Porque, na abrangência, na análise que o meu amigo faz, ele resume-se apenas às guerras provocadas pelos humanos, ou seja, a luta entre humanos. Acho que podem concordar comigo que a natureza faz guerra contra a nossa própria existência. Em 2011, o tsunami que aconteceu no Japão, o furacão Katrina nos Estados Unidos, aquilo é uma guerra da natureza para com o homem. E estas guerras trazem-nos uma mensagem que nós devemos crescer de mentalidade para contrapor. E ainda usando o argumento religioso, houve uma incumbência por parte de Deus para a humanidade que era de sujeitar e dominar a terra, ou dominar a natureza. Então, enquanto a natureza continuar a nos causar dificuldades, é porque ainda não cumprimos esse requisito de dominar e sujeitar. Essas dificuldades que a natureza apresenta para nós, nós devemos estar em altura para contornar. Aí sim é que estaremos a cumprir este propósito de dominarmos, porque afinal de contas somos mesmo os seres que têm o raciocínio, somos nós que pensamos, somos nós que determinamos, o resto só segue. Ainda nesse assunto da guerra, quando eu me expliquei nos meus primeiros 10 minutos, talvez não ficou muito claro para o meu amigo. Será que eu estou a defender que deve haver mais guerras, já que eles trazem progresso, já que há coisas benéficas, já que há aspectos positivos, então deve haver mais guerras para que a humanidade progrida? Eu vou me basear de um princípio filósofo, a dialética de Hegel, a tese, a antítese e a síntese. Um exemplo clássico que os filósofos usam para tentar esclarecer ou para nos explicar esta teoria ou esse princípio filosófico é a de um garoto e uma garota. Imaginem um garoto numa universidade como a nossa, pela primeira vez, ele põe-se aqui e nas andanças cruza-se com a menina mais bela que ele já viu na vida. E ele lança um olhar para essa menina do tipo: eu te amo.
este olhar, esta primeira mensagem que este aluno manda é a tese. Primeiro, é uma mensagem arriscada e é uma mensagem unilateral, porque a menina pode simplesmente não ligar, passa e não acontece nada. Por isso aqui é uma mensagem de risco, é a tese. Mas depois pode acontecer que a menina vira-se e olha para o garoto e lança-lhe um olhar também. Eu também te amo. A partir desse momento nós temos a nossa antítese, mas ainda assim esse também é um ato unilateral e arriscado, porque o menino pode depois dizer, não, você estava a brincar. Então, a partir do momento em que o menino e a menina juntam-se, aceitam-se mutuamente, nasce o romance, aí temos a síntese. Ou seja, as duas proposições que foram lançadas ao arrisco conheceram um final unificador, e é isso que nós chamamos de síntese. Pela minha aversão pela violência, especialmente depois da conferência que tivemos aqui na terça-feira, sem querer contradizer os nossos preletores que estiveram ao máximo, mas permitam-me introduzir aqui um pensamento de Karl Marx. Ele diz assim: a violência, que se pode traduzir também em guerra, é a parteira de toda a velha sociedade que traz uma nova nas suas entranhas. O que é que nós precisamos fazer? Esta é a pergunta mais importante. A guerra, a pobreza, a miséria são fatos, são realidades do dia a dia. Meu companheiro mencionou aqui a triste história que nós acabamos de nos largar em 2002. São coisas que acontecem. A Síria, nesse momento, está em guerra. São coisas que acontecem quase que diariamente. Então, são realidades que existem. O que é que vamos fazer? Atribuir culpas a terceiros, como o meu companheiro está nos querer fazer crer, que existe um agente do mal que fica a fomentar as guerras. As guerras são criadas por nós. O primeiro exercício é entendermos o que é realmente guerra. Meu amigo deu uma definição, mas esta é muito importante. As guerras não deixam de ser confrontos de ideias sobre uma mesma situação. É um confronto de ideias. A situação é uma e é um confronto de ideias. O homem é um ser social e as relações sociais são guiadas pela concórdia. Mas não há nenhuma lei que diz que vai haver sempre concórdia social. Nós podemos crescer até chegar a esse nível em que vamos ter sempre concórdia social? Podemos. Mas, por enquanto, temos as nossas dificuldades. E qual é uma delas? A presença da guerra, a miséria, a pobreza, as epidemias e todos os outros males que ainda nos atacam. E então, vamos cruzar os braços e simplesmente lançar acusações entre humanos? Como nós vimos no exemplo anterior, temos uma tese. A nossa tese é a guerra e todas as suas consequências. Precisamos encontrar uma antítese e, a partir daí, elaborarmos uma síntese. Será que é possível? Temos alguns exemplos, temos uma luz no fundo do túnel. Muitos de nós já usaram, ou pelo menos já viram, um relógio à prova d'água ou uma câmera à prova d'água. Mas as câmeras não foram inventadas à prova d'água. Os homens inventaram os relógios, inventaram as câmeras. Na altura em que eles pensaram em banhar no mar, o relógio estragou, a câmera estragou. Aí tinham uma tese. Eles elaboraram uma antítese, estudaram o comportamento da água, o que é que está realmente envolvido, o que é que faz o relógio parar. E a partir daí redesenhou-se o relógio e hoje nós temos relógios à prova d'água, temos câmeras à prova d'água. E até no campo da guerra temos tecidos e vidros à prova de bala. Hoje desafiamos a gravidade. Antes não conseguíamos entender porque quando subíamos e descíamos. Hoje entendemos, não só entendemos, mas desafiamos. Que mensagens é que estão a ser passadas? Que nós, que a sociedade pode ser projetada para ser a prova de guerra, pode ser projetada para ser a prova de fome, pode ser projetada para ser a prova de miséria, a prova de todos esses males que nos enfermam. Este é o desafio. E é aí onde vamos direcionar todas as nossas energias. É aqui onde nós vamos ter que nos debater. Por isso, para fechar essa minha intervenção, vou fechar
com o pensamento novamente de Karl Marx. Ele diz assim: a evolução da sociedade só é feita com a evolução das mentalidades. Ainda que não seja universalmente, ainda que não seja ao mesmo tempo, ainda que não seja ao mesmo ritmo, mas a evolução das sociedades é feita através da evolução das nossas mentes. Muito obrigado. Há um provérbio que diz que na luta de elefantes, quem sofre é o? Na luta dos elefantes, quem sofre é o capim. Eu quero voltar rapidamente nas consequências da guerra. De facto, é provado que a guerra não traz benefícios. Ou seja, a guerra não deve ser encarada como sendo um mal necessário, por causa das suas devastas consequências. A guerra devastou imensamente o nosso país, trouxe marcas profundas. Até nós, a geração mais jovem, nós fomos afetados psicologicamente pela guerra, pela imposição militar. Nós somos afetados até hoje pela imposição política. Nós somos afetados até hoje pela imposição econômica. E isso, de certeza, que não nos ajuda em nada. Nós somos seres humanos, dotados com qualidades, dotados de sentimentos. Sentimentos como a ganância, sentimentos de querer cada vez mais, ainda que de forma imoral, devem ser banidos das nossas mentes e dos nossos corações. Porque são esses princípios que motivam a guerra. São esses princípios que nos levam a impor sobre os outros, a ultrapassar as barreiras, ou ultrapassar os limites da boa convivência. São esses sentimentos que nos levam a cometer atos indecorosos, crimes e tudo mais. Estes sentimentos precisam ser banidos das nossas mentes e dos nossos corações. Juventude, a nossa Constituição nos mostra que Angola é um país democrático, é um país de pleno direito, é um país, inclusive, que nem sequer aceita a ideia ou a proposta de uma base militar estrangeira em nosso território, uma vez que o objetivo da guerra é conseguir bens através da força. E a força, ou seja, esse processo de conseguir esses bens tem consequências devastadoras. Nós não podemos aceitar em momento nenhum que a guerra faça parte da nossa vivência, que a guerra ocupe o nosso pensamento. Nós somos homens de bens, homens e mulheres de bem, dotados de virtudes, dotados da predisposição de habitar em paz com o outro. Portanto, devemos pensar sempre em resolver as situações conflituosas, tudo aquilo que, tal como aqui já foi explicado, que possa ser compreendido como sendo guerra, deve ser banido. Devemos cultivar o pensamento do diálogo, da concórdia, do bem-estar comum. Devemos nos preocupar cada vez mais com o bem do próximo. A guerra já passou. Nós não precisamos mais de guerra. Nós não precisamos de manter ideias controversas uns com os outros. Devemos sim
pensar em procurar um meio termo para resolver as situações de conflito. Precisamos cultivar uma mente do bem, um coração do bem. Mais uma vez repito, porque isto é a base, isto é fundamental para que tenhamos uma sociedade sã. É importante cultivarmos esses pensamentos para termos uma Angola de paz. Uma Angola que há 12 anos nós temos vindo a disputar, mas que ainda sentimos que falta muita coisa ainda. A imposição militar acabou, mas ainda existem outras formas de guerra. Ainda existe a imposição econômica. Nós temos notado que os preços no mercado nacional sobem e nunca baixam. Por quê? Quais são as razões? A guerra também é imposição econômica. E isto precisa ser combatido. Como? Não através de manifestações violentas, como temos notado em muitos pontos do nosso mundo, mas através do diálogo, mas através da concórdia, através de manifestações pacíficas, exigir os nossos direitos, como jovens que somos, porque estes métodos são a forma mais fácil. Ou seja, pode até não ser tão fácil, mas são a melhor forma de resolvermos os conflitos, são a melhor forma de estabelecermos a paz, são a melhor forma de pensar no bem comum, são a melhor forma de vivermos em comunhão. Devemos nos preocupar sempre com o bem do próximo, devemos nos preocupar sempre com o bem-estar do meu vizinho, do meu amigo. São essas as bases para a solidificação da nossa sociedade. Jovens como eu, estudantes, é a hora de pensar na mudança. Não a guerra, e sim a paz. Pensar no amor, amar cada vez mais. E aí seremos sim uma sociedade do bem, uma sociedade com os objetivos virados para o desenvolvimento. Porque não se pode falar de desenvolvimento pensando em controvérsia, pensando em imposição política, econômica e psicológica. Devemos pensar positivamente em resolver da melhor forma possível. E isso passa pelo bem. Muito obrigado.